Livro Qual o propósito do tempo? Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: a bênção do Pai, escolha e predestinação. Meta de hoje: leitura das páginas 32 a 34. A bênção da predestinação. A primeira bênção de Deus se refere à sua escolha. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade sem princípio. Essa é a eleição de Deus. Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Nessa porção, a palavra irrepreensíveis significa sem defeito. Efésios 5, 27. E perante ele significa que o padrão de santidade e perfeição é o padrão de Deus, não o padrão moral humano. Os cristãos hoje têm um bom padrão moral, principalmente no que diz respeito à santidade, mas devemos ser santos e irrepreensíveis de acordo com o padrão de Deus. O versículo 4 termina com a expressão, e em amor. Isso demonstra que é na esfera do amor ágape, ou seja, do amor de Deus, que os escolhidos são santificados e alcançam a perfeição. Deus é a fonte de nosso amor para com Ele e para com os homens. A segunda bênção de Deus Pai é a predestinação. Efésios capítulo 1, versículos 4, parte B ao 5. Predestinar significa decidir de antemão. Deus, por meio de sua vontade soberana, designou, decidiu de antemão. Ele tem esse poder, tem esse direito. Ele pode determinar. Deus está na eternidade. Nele não há o elemento tempo. Antes, ele tem conhecimento prévio de tudo o que ocorre no tempo. O Senhor escolheu e predestinou você, e não outro. Ele tem esse poder porque é soberano. O equilíbrio entre a predestinação de Deus e a atitude do homem. A eleição e a predestinação sempre foram dois itens muito confusos entre os filhos de Deus. Nos estudos de teologia, temos duas escolas de interpretação. Uma escola é a calvinista, de Calvino, que defende que Deus tem o poder e o direito de predeterminar como Ele quer, tanto na eleição quanto na predestinação. A outra escola é a arminiana, que sustenta que depende da atitude do homem, de como ele agirá em relação às coisas de Deus. Há uma disputa entre essas duas escolas. A escola calvinista não está errada, pois está escrito na Bíblia que Deus tem o direito de predeterminar como Ele quer. Mas isso pode causar um problema. Se tudo já foi predeterminado por Deus e nada depende do homem, podemos pensar erroneamente que não há necessidade de pregar o Evangelho. Se uma pessoa já é predestinada e eleita, não depende do homem. Por outro lado, se tudo dependesse do homem, nada teria a ver com a soberania e determinação de Deus. Como se explica isso? Para esclarecer esse ponto, vejamos alguns versículos no livro de Romanos. E ainda não era o gênio nascido, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos capítulo 9, versículos do 11 ao 16. Em seguida lemos, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixe ele ainda? Pois quem mais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos capítulo 9, versículos do 18 ao 21 e os versículos do 23 ao 24. Se interpretarmos literalmente essa porção de Romanos, poderemos concluir erroneamente que não há necessidade de buscar o Senhor, pois se o Senhor é misericordioso conosco, Ele será até o fim. Por outro lado, se Ele não é misericordioso conosco, não adianta correr ou querer. Isso é algo difícil de entender e explicar, mas graças ao Senhor, a partir do versículo 30 de Romanos capítulo 9, vemos um novo elemento que nos dá luz sobre essa questão, a fé.